Vamos à palavra, meus irmãos. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 25 ao 27. Diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém. Meus irmãos, a primeira carta aos Coríntios, um rápido comentário para não entrarmos logo no texto e na exposição do que nos pertine. A igreja em Corinto foi plantada. O termo plantar é muito significativo, né? Ela foi plantada pelo ministério do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. Então, ele planta aquela igreja, ele passa ali, conforme Atos 18, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ali com aqueles irmãos, fundamentando, solidificando a fé daqueles primeiros convertidos. E ele vai a Éfeso, e de lá de Éfeso, ele escreve então essa primeira carta aos Coríntios, que na realidade, é porque o tempo não nos dá essa oportunidade, mas isso é assunto de escola bíblica dominical, e quem sabe você já viu. Na realidade, essa primeira carta não foi a primeira carta. Ele escreveu uma antes, só que nós não temos conhecimento, não ficou registrado, mas ele cita nessa primeira carta que temos, que ele escreveu anteriormente a essa igreja. De forma que quando ele vem escrever essa carta agora, essa primeira carta aos Coríntios, que temos na Bíblia, ele está já respondendo a um questionamento da igreja em Corinto. A igreja em Corinto estava perguntando, tirando algumas dúvidas e precisando ser orientada, porque era uma igreja que tinha suas complexidades, como hoje também nós temos nas igrejas locais. A nossa não é diferente também, não é? A essa igreja aqui, então, o apóstolo Paulo escreve. E aqui, irmãos, eu gostaria de destacar, de forma assim muito precisa, 3 pontos importantes em relação a somos um corpo em Cristo, a esse tema geral, somos um corpo em Cristo. É preciso que se destaque a questão da unidade desse corpo, a unidade dele. E nós percebemos isso no versículo 25, quando o apóstolo diz: a fim de que não haja divisão no corpo. A fim de que não haja divisão. Divisão, ela no corpo de Cristo, nunca foi saudável. Ela só traz prejuízo, ela traz uma desorganização, ela traz dor, ela traz tudo quanto não presta em relação ao reino de Deus e à igreja local. Não precisamos e nem devemos ser uniformes no sentido de que todos pensemos a mesma coisa, não. Principalmente batistas, né? Que temos uma liberdade de pensar, de dar opinião, não é? Usamos esse princípio em nossa denominação. Mas, irmãos, aqui a unidade é importante, como assim o nosso corpo físico, ele tem uma unidade. E esse corpo, irmãos, a principal característica, e por isso que Paulo usou muito da figura do corpo. Ele usa outras figuras, a igreja como uma família, a igreja como um edifício, a igreja como um povo de Deus, é uma expressão que também ele usa, mas o corpo de Cristo é muito usado. É o tema principal, é a figura principal que o apóstolo Paulo faz uso. E aqui, irmãos, no sentido de unidade do corpo, é que todos nós possamos crer em Cristo Jesus de forma uniforme. Todos nós. E que todos aqueles que fazem parte desse corpo de Cristo, dessa família, desse mesmo rebanho, eles tenham essa unidade que é necessária. Essa unidade que é fundamental, que é importante. Um corpo desunido, imaginemos o nosso
corpo, atentando contra partes dele mesmo, não é? Então, vai acontecer feridas, vai acontecer algo que é doentio, que não é saudável para o corpo. Então, esse é um primeiro ponto a ser destacado, a unidade do corpo de Cristo. Não a uniformidade, mas a unidade. A unidade nessa forma que temos de crer. Esse é que é o ponto fundamental. Mas há um segundo aspecto dentro do texto, e nos versículos 25 e 26 está presente, aliás, é a mutualidade do corpo de Cristo. Assim como é necessária a unidade, a mutualidade. E os versículos dizem que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos os membros. Você não pode se achar uma exceção. Tanto em receber cuidado, quanto em dar cuidado. Todos os membros. Assim como os irmãos que fazem parte aqui, na área de saúde, sabem que se no nosso corpo tiver um ferimento, em uma parte dele, todo o organismo, todo o corpo trabalha para combater aquela bactéria ali. É impressionante. Então, todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Isso é mutualidade. E no versículo 26 ele diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, a igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. Não tem. Se alguém se acha que deve ter prestígio mais do que outro, pode descer desse pedestal, porque não é dessa forma. Nem mesmo os líderes e pastores, porque a partir de nós é que deve começar todo o entendimento de serviço em mutualidade. E nós percebemos que nós não devemos jamais, em nome de Jesus, nós estarmos competindo nem disputando com ninguém na igreja. Seja por cargo, seja por uma posição, seja pelo que for. Nada nos dá o direito de nós fazermos com que haja essa competição. É algo nojento, asqueroso. É algo que não deve ter espaço em nosso meio. Isso, irmãos, acontece lá fora e não deve ser trazido para dentro. Acontece nos pleitos eleitorais, porque acontece dessa forma, e muitas vezes algo que nem deveria acontecer lá fora, mas muito menos na igreja do Senhor. Essa mutualidade, irmãos, é nós entendermos que nós estamos todos nós nivelados por Cristo Jesus. Não existe ninguém mais importante e menos importante. E percebemos então, irmãos, que a cooperação é que é fundamental. Cooperação. Nós estamos cooperando uns com os outros. E não há espaço, irmãos, na igreja, então também para vanglória. Não é? Vanglória. Alguém que quer buscar uma glória para si naquilo que faz na igreja, pelo que serve, que sirvamos nós de forma excelente, como eu preguei um tempo desse atrás, não é? De forma competente, fazendo melhor, mas que isso não se busque uma glória, porque uma glória que nós buscamos, se não for para Deus, a glória é uma vanglória, ou seja, não é o espaço da igreja local, da igreja de Cristo, no âmbito também universal. A necessidade, irmãos, da empatia, na alegria e na tristeza com os nossos irmãos. Na alegria e na tristeza. Isso não é só para casais não, viu? E olha que alguns casais aí, quem sabe, estão devendo esse ponto. Porque na alegria tudo bem. Mas quando chega a tristeza aqui, entendamos nós, tudo quanto causa tristeza. Aí muitas vezes pode-se estar devendo. E com os nossos irmãos, na mutualidade do corpo, nós na realidade sofrermos, chorarmos com os que choram entre nós. Se nós muitas vezes nos emocionamos com gente que a gente nunca viu na frente,
mas é alguém conhecido mundialmente, ou alguém que é uma figura pública, e nós gostamos muito, e ali, quem sabe, nos sensibilizamos com aquela perda, com aquela dor, com aquela situação. Por que é que não temos, ou precisamos ter, os mesmos sentimentos e maiores ainda? Nós chorarmos com os que choram no nosso meio, com os que sofrem no nosso meio, e nós nos alegrarmos também com os que se alegram em nosso meio. As nossas vitórias, elas devem ser contadas, elas devem ser pontuadas aqui. Eu fico olhando ali para o pastor Manassés, ele aqui conosco, não é? Isso é motivo de glória, isso é motivo de nós agradecermos a Deus a sua vida, nós louvarmos a Deus pela sua vida, porque sabemos e percebemos o quanto foi importante. Nessa caminhada de cirurgia, você está conosco, e assim outros irmãos. Então, a mutualidade, irmãos, deve passar por isso. E percebemos então que nós devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Chorar as tristezas uns dos outros e celebrarmos as vitórias uns dos outros. Tem gente que tem dificuldade que não seja em nosso meio e no reino de Deus não aconteça. Tem gente que tem dificuldade de celebrar a vitória, às vezes até do irmão em Cristo Jesus. Que não seja entre nós, Senhor. Que nós nos alegremos, exultemos, não é? Bendizemos ao Senhor em alto e bom tom, som, o que for, naquilo que há de vitória em nosso meio, dos irmãos que têm vitória, assim como tem também os momentos de tristezas. Então, essa mutualidade, irmãos, junto com a unidade, é fundamental. E o terceiro e último aspecto em relação ao texto que lemos é a diversidade no corpo, que inclusive foi motivo lá de podermos ouvir no nosso retiro, e vamos ouvir durante esse ano, pontualmente, em algum momento vamos estar trazendo sempre pregações, porque esse é o nosso tema. O tema desse ano, a unidade do corpo. Nós somos um corpo em Cristo Jesus enquanto igreja. E essa diversidade no corpo está bem presente no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Irmãos, nenhum membro da igreja deve se comparar ao outro membro da igreja. Nós somos diferentes. Graças a Deus. Não apenas porque temos uma digital que é diferente de todos os que já existiram no mundo, e os que existirão e os que existem, mas somos diferentes. Cada cabeça aqui pensa de forma diferente, tem a sua individualidade, mas não o individualismo, porque parece ser um jogo de palavras, mas não é. O individualismo é sempre prejudicial. A individualidade não, ela respeita a sua forma de ser, não é? Ela respeita o seu jeito de ser, e podemos caminhar até quando o seu jeito de ser não destoe, e é bom que se diga isso, não destoe daquilo que a palavra diz que deve ser a nossa conduta. Nenhum membro da igreja, irmãos, deve ser entendido como igual ao outro, cópia do outro, não é? Você, meu irmão, é único. E essa forma singular do corpo de Cristo é algo maravilhoso. Nós percebemos a necessidade de compreendermos que não somos completos, irmãos. Não somos completos em nós mesmos, e que precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. E isso não é só na igreja. Na igreja é fundamental, mas é importantíssimo, indispensável na relação conjugal, na família, no ambiente de trabalho, em tudo quanto existir o ser humano lá, ele não será uma ilha. Por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. Por isso que podemos divergir até do pensamento de Michel Foucault, né? Mas Foucault disse algo que foi muito importante, e eu já disse aqui, reitero, que ele chegou a afirmar que nós não somos indivíduos, nós somos divíduos, ou
seja, nós temos a necessidade de dividir, de partilhar, e necessitamos uns dos outros. E eu finalizo, irmãos, com esse texto que não é de minha autoria, e eu também não consegui a autoria dele. Vou buscar, porque eu gosto sempre de citar a fonte. Mas é um texto muito apropriado para pensarmos essa necessidade que temos uns dos outros. Eu trago como uma consideração final nessa palavra. Preste bem atenção. Seu nascimento foi através de outros. Seus primeiros banhos foram dados por outros. Seu nome foi dado por outros. Você foi educado por outros. Se você quer se divertir ou fazer uma viagem, e quem sabe ao cinema, ao teatro, restaurante, estádio, são os outros que lhe servirão lá. Quando você adoece, você é cuidado pelos outros. Seu último banho, você já pensou sobre isso? Seu último banho, sem vida já, será dado por quem? Pelos outros. O seu funeral será realizado por outros. As propriedades que você tem, os imóveis, serão herdados por outros. Então, irmãos, por que motivo, diz o texto, por que motivo alguns de nós deixamos o nosso ego nos levar a menosprezar o valor dos outros? Se tudo o que realizamos aqui, daquilo que citei e o que não citei também, algo mais, nós precisamos dos outros, necessitamos dos outros. Na igreja não é diferente. Que Deus nos dê a graça, e Ele dá, e nós precisamos receber e praticar essa unidade do corpo de Cristo. Nós possamos, meus irmãos, ter essa mutualidade, chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E nós entendermos que precisamos dos outros. Nessa diversidade, somos diferentes, mas necessitamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Quero orar com a igreja, depois dando contornos finais já, a podermos impetrar a bênção. Senhor Deus, nessa manhã, essa palavra curta, e a palavra precisa de quanto tempo para alcançar o seu objetivo? Nós, ó Deus, pedimos que em nome do Senhor Jesus, ela possa encontrar terreno fértil em nossos corações, para que possamos ser um só corpo em Cristo Jesus. Ó Deus, se existem doentes em nosso meio, possamos combater aquilo que, e ajudar e combater a bactéria que está trazendo doença, seja espiritual, se for de ordem física, possamos ajudar. Ó Deus, que possamos ter esse entendimento da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais a noção clara, Senhor, nítida, como um rio cristalino, de que nós dependemos dos outros, e que apesar das nossas diferenças e da nossa diversidade na forma de ser, nós carecemos dos outros. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração. Une-nos cada dia mais, Senhor, nós que fazemos parte da PIBA. Que possamos ser um corpo sadio em Cristo Jesus. Que possamos ser o corpo que obedece o comando da cabeça, que és tu, Senhor. Faz com que, Senhor, ninguém se sinta desprestigiado no nosso meio. Faz com que nós possamos olhar os nossos irmãos de forma como Jesus sempre olhou. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.